Amém. Em momentos assim eu sempre lembro das palavras de Pedro no Monte da Transfiguração. Bom é estarmos aqui. Bom é estarmos aqui. E juntos contemplarmos este grande amor do nosso Pai. E então juntos adorarmos a beleza da sua santidade. Aleluia. Amém, queridos. Eu quero meditar aqui hoje em Lucas capítulo 22, Evangelho de Lucas, capítulo 22, e eu quero usar esse texto como introdução para a nossa meditação. Vamos ler vários textos. As Lucas 22, os versos 14 ao 16, diz assim: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e lhes disse: tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco antes do meu sofrimento, pois vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Amém. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, para que fales conosco. Lemos a Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito abra o nosso entendimento e nos dê compreensão da Sagrada Letra. Trabalha os nossos corações, Senhor. Realiza a Tua obra em nós e glorifica o Teu santo nome. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Muito bem, queridos. Como você pode notar aí, nós vamos falar um pouquinho a respeito da ceia do Senhor. E o que eu vejo nestes versos é a importância que Jesus deu a este sacramento, quando Ele instituiu este sacramento, e Ele disse: tenho desejado muito, outras versões dizem: tenho desejado ardentemente, dada a importância desse sacramento para a igreja. E aí eu queria começar com algumas perguntas. Jesus deu tanta importância a este sacramento. Então a primeira pergunta que eu queria fazer é: qual a importância que você dá para este sacramento, a Santa Ceia? Por que você participa da ceia do Senhor? Porque estamos aqui, está sendo servido, então, ok, vamos participar. Ou, como cristão, é nosso dever participar da ceia do Senhor. Mas, volto à primeira pergunta: qual é a importância que você dá para o sacramento da ceia do Senhor? Para a gente pensar um pouquinho mais sobre isto, parece que a igreja tem, isso por muito tempo, desde que eu me converti há mais de 50 anos atrás, isso já acontecia. O culto é dividido, tem a primeira parte, que é os louvores. Aí tem a segunda parte, que realmente é importante, que é a pregação da palavra de Deus. E depois tem a terceira parte, que é os finalmente. Então, o culto é dividido por partes. E, como eu falei aqui, e a maioria, talvez, a maioria dos cristãos consideram que o sermão é a parte mais importante do culto. Tanto é que, se chegar atrasado para o louvor, tudo bem. Não dá, pelo menos a palavra a gente ouve. Se eu tiver que sair logo depois da mensagem, tudo bem, porque já ouvi a mensagem. O resto, tanto faz. A ceia, uma vez por mês.
Se der, a gente participa. Se não der, paciência. O próximo mês a gente participa. Quando o culto termina, alguns, porque acho que nem todos, alguns até meditam sobre o que foi dito. E talvez na segunda-feira ainda lembra um pouquinho, mas no decorrer da semana, tantas atividades, tantas coisas. Será que a gente ainda medita, a gente ainda pensa sobre o que Deus falou? Mas sobre a ceia, quando você sabe que é culto de ceia, você vem com alguma expectativa diferente, e depois que a ceia termina, você pensa sobre ela, sobre o porquê você participou. Quando a gente lê o livro de Atos, o início da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nós percebemos que os primeiros cristãos, os nossos irmãos, eles davam muito valor a todo o contexto do culto. A Bíblia diz lá em Atos 2,42 que eles perseveravam na doutrina, isto é, não quer dizer que eles apenas ouviam, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão e na comunhão de uma forma geral, e havia temor em seus corações por tudo aquilo que eles ouviam, por tudo aquilo que eles oravam, por tudo aquilo que eles faziam, da forma como eles viviam, levava eles a um temor na presença de Deus. Então eles davam muito valor a todas as coisas que envolvia a vida da igreja. E quando a gente percebe na palavra de Deus, a gente vai ver que havia uma antecipação em seus corações para tudo aquilo que ia ser realizado. E quando eles saíam daquela reunião, onde eles partilharam da palavra, partilharam do pão, não é? E a Bíblia diz que eles faziam isso diariamente, eles partiam o pão diariamente. E a gente percebe então que havia uma prática de vida influenciada por tudo aquilo que aconteceu no culto. Uma prática de vida influenciada pela palavra que ouviram, pelas orações que fizeram, pela adoração e pela comunhão que eles tinham, e o porquê tinham partilhado o pão, e aquilo causava e os levava a uma prática posterior. E tudo isso não é novidade para a gente, não é verdade? Mas quando a gente sabe dessas verdades, será que isso muda a nossa atitude? E uma pergunta que fica é: por que a igreja não valoriza tanto o culto? Por que a igreja não valoriza tanto a ceia do Senhor? Porque a igreja tem esse conceito que a pregação é importante, o louvor não é tanto, a adoração não é tanto, a ceia não é tanto, se der a gente participa, se não der a gente não participa. Às vezes a gente troca o culto por outras coisas. A gente fala: não, mas depois eu ouço a pregação, depois eu vou pegar lá, vou lá no YouTube e eu vou ouvir a pregação, eu não vou ficar sem ouvir a palavra. Mas se a gente ficar sem a ceia por 1 mês, 2 meses, isso mexe com a gente? A gente sente falta?
eu queria pensar um pouquinho na importância desse sacramento que o texto que nós lemos diz que Jesus desejou ardentemente aquele momento de estar junto com seus discípulos, de partilhar o pão e o cálice. Então vamos pensar lá no começo de tudo, quando Deus criou o homem. E a Bíblia deixa claramente que Deus criou o homem para viver eternamente em comunhão com Ele. E nessa comunhão, o homem aprendesse a amar a Deus em resposta ao grande amor de Deus. E esse amor a Deus levaria o homem a adorar a Deus por aquilo que Ele é, pela sua sabedoria, pela sua santidade, pelo seu poder, pela sua beleza. E então, encantado com Deus, o homem viesse a servir a Deus com toda a alegria em seu coração e debaixo da própria direção de Deus, da revelação de Deus e de seus propósitos. Mas quando Deus criou o homem para esse propósito, na sua bondade, para que o homem pudesse perceber tudo o que envolve Deus, Deus criou o homem de uma forma diferente de toda a criação, inclusive dos anjos. E Deus nos deu um corpo. E então nós podemos dizer que nós somos almas encarnadas, né? Ou nós somos corpos que têm alma. Em outras palavras, nós somos uma pessoa, nós temos personalidade e nós habitamos num corpo, num organismo vivo. E então vivemos por intermédio deste corpo. Mas vamos pensar um pouquinho mais, queridos. Por que Deus nos deu um corpo que Ele não deu para os anjos? Deus nos deu um corpo para que nós pudéssemos experimentar e desfrutar de prazeres por meio deste corpo. De tal forma que, ao experimentar estas coisas, nós fôssemos despertados de uma forma natural, de uma consciência apreciativa de Deus, que ao experimentar as coisas, ao poder tocar, ao poder sentir, que nós pudéssemos perceber Deus como a fonte de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é valioso. Então, essas experiências deveriam despertar no homem, deveriam despertar em nós gratidão a Deus por todas as suas dádivas, né? Da forma como Deus enriquece as nossas vidas, e perceber que a capacidade de percepção, essa capacidade de nós vermos, analisarmos, pensarmos, sentirmos, né? As sensações, todas essas coisas que nós provamos, tudo é fruto da bondade de Deus sobre nossas vidas. E ainda mais, cada elemento, né, que a gente pode tocar, que a gente pode sentir, cada acontecimento que nos envolve, que envolve a nossa existência, tudo foi planejado por Deus para despertar em nós uma esperança de uma qualidade superior a tudo que a gente vai experimentando. Sempre entendendo que Deus tem mais. Deus tem mais para nós. E que então um dia nós vamos experimentar de uma forma plena todas as coisas que Deus tem preparado para nós. Quando nós então tivermos um corpo aperfeiçoado, um corpo santificado, quando o pecado já não mais existir, nós vamos
sentir plenamente toda a bondade de Deus. Eu não sei se você está entendendo isso que eu estou falando aqui. Que quando você experimenta algo bom, que você imediatamente pensa, isso vem de Deus. E Deus tem mais. E tem coisas mais excelentes. Porque essa falta de entendimento é que nos leva a buscar outras coisas que não glorificam a Deus. Porque a gente deixa de entender que aquilo que Deus está fazendo por nós é para que nós tenhamos uma sensibilidade e uma percepção maior de tudo aquilo que Ele é. Então, querido, todo esse mundo físico e seus processos, tanto do corpo quanto da mente, que nós deveríamos usá-los para apreciar a Deus, porque tudo que Deus nos concede é para nos levar a um relacionamento cada vez maior com Ele. Quando Ele revela a nós a sua realidade, a sua grandeza, e toda essa percepção da grandeza de Deus, da realidade de Deus, nos leva a uma verdadeira adoração a Deus. Então, Deus nos criou de uma forma diferente, para que através de todas as coisas, através de tudo aquilo que nós fazemos, de tudo aquilo que nós tocamos, de tudo aquilo que nós sentimos, nós possamos perceber Deus por trás de tudo aquilo. E aí a gente vai entender a razão do pão e do cálice. Por que é tão importante este momento de nós pegarmos esse pedacinho de pão e esse cálice com um pouquinho, tão pouquinho de suco, mas através destes elementos, Deus quer que a gente perceba algo muito maior do que os próprios elementos. E aí a gente vai entender estas coisas, queridos, que Deus nos criou de uma forma tão maravilhosa, mas aí o pecado apareceu, né? No início lá da história da humanidade, o pecado apareceu e não somente trouxe o julgamento punitivo de Deus, como nós estudamos nesses últimos domingos, a punição do pecado, mas também o pecado corrompeu toda a natureza humana, de modo que o coração do homem agora tem até mesmo uma certa repugnância pelas coisas de Deus. O coração humano tem uma aversão à santidade, à piedade. E o homem então perdeu a sua consciência natural da glória de Deus, porque a sua mente ficou obscurecida. E aí é que entra então o Senhor Jesus na história, né? Quando Deus, em toda a sua graça, estabeleceu essa estratégia de salvação centrada, veja só, queridos, a salvação é centrada na encarnação, na vida, na morte, na ressurreição e no domínio do Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas. E nessa estratégia de Deus, Deus quer formar, né, por meio de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, Deus quer formar uma nova humanidade, uma comunidade da nova aliança, que é a Igreja do Senhor. E desde o início, então, quando Deus resolveu salvar os homens através da obra do Calvário, então Jesus ordenou 2 sacramentos, como forma de promover a unidade desta nova comunidade, desta comunidade da nova aliança. E então, para que o homem pudesse perceber, e aí você vai entender mais uma vez, porque eu falei de como Deus nos deu corpos,
diferente dos anjos, para que a gente percebesse as coisas. E então o Senhor estabeleceu 2 sacramentos: o batismo, que é por meio das águas, e então a ceia do Senhor com o pão e o vinho. E essas coisas, a água, o pão e o vinho, são símbolos do ministério redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso, queridos, que os verdadeiros cristãos valorizam o batismo e a ceia do Senhor Jesus, porque essas 2 práticas representam a reparação do nosso relacionamento com Deus, por meio do sacrifício do Senhor Jesus na cruz, pela restauração que Ele traz, pelo poder do Espírito Santo. E essa restauração que Deus faz em nós, também restaura o nosso amor por Deus, restaura o nosso amor pela piedade, restaura o nosso amor pela santidade, restaura a nossa natureza moral. E então passamos a desejar Deus, da forma como Davi coloca lá nos Salmos: a minha alma tem sede de ti, como a corça suspira pelas águas, a minha alma suspira por ti. A minha alma tem sede de Deus. Então, na restauração, o homem volta a desejar Deus com todo o seu ser, com todo o seu coração. E o batismo, então, é aquele ritual de iniciação, de purificação, que a água representa justamente isto, a purificação, é o lavar de Deus. Mas a gente entende que não é a água em si que nos lava, mas aquela água representa esse lavar de Deus, de nos limpar dos nossos pecados. A gente sabe que somos purificados pelo sangue, precioso sangue do Senhor Jesus. Mas o batismo fala: olha, você foi lavado, você está limpo diante de Deus, porque agora você iniciou uma vida com Deus. E a ceia, então, é esse ritual de continuidade daquilo que foi iniciado, mas também de sustento, porque o Senhor mesmo vai nos sustentar para essa nova jornada que nós iniciamos. Então, queridos, eu vou falar agora sobre a ceia, né? Não vou falar sobre o batismo, mas esse simbolismo da ceia do Senhor está na mesa das refeições, onde a cada dia, e talvez pelo menos 3 vezes por dia, nós nos assentamos de uma forma regular para buscar o sustento do nosso corpo. E aqui está o primeiro significado da ceia do Senhor: nós nos assentamos à mesa para obter sustento. O pão e o vinho é usado aqui porque ele já fazia parte a dieta básica dos palestinos, dos judeus, estava justamente no pão e no vinho. Quando uma pessoa chegava na casa de alguém cansada da viagem, porque não ia de carro, né? Não tinha carro, e cavalo, só os muito ricos, então a jornada era a pé mesmo, eram quilômetros e quilômetros, numa estrada de pó, né? E a pessoa então chegava cansada. A primeira coisa que era oferecida para aquela pessoa era uma bacia de água para lavar os pés. É o início, é a água.
E logo em seguida essa pessoa recebia então um pedaço de pão e um copo de vinho, para que suas energias fossem restauradas. Lógico, depois ia ter uma outra ceia, né, onde a pessoa ia ter outros alimentos, mas a restauração estava ali, no pão e no vinho. Você percebe? Entrou, a primeira coisa é a bacia de água, depois o pão e o vinho. É por isso que Jesus, durante aquela ceia, que tinha muitas coisas sobre a mesa, provavelmente tinha o cordeiro pascal ali, mas Jesus não vai pegar esse cordeiro para distribuir. Jesus vai usar dois elementos: o pão e o cálice, para trazer uma representação dele mesmo. Ele não ia pegar o cordeiro para distribuir, porque ele mesmo era o cordeiro que estava sendo oferecido. E então ele dá os símbolos do seu corpo e do seu sangue, o pão e o cálice. Veja, o texto de Mateus 26, versos 26 e 28 diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Veja, queridos, o pão e o vinho são símbolos das promessas de uma realidade conquistada na cruz, uma realidade que está disponível para cada um de nós, símbolos da certeza que Deus está nos concedendo de uma forma efetiva todos os benefícios conquistados lá na cruz. No texto de Lucas, nós lemos o versos 14, mas a partir do verso 19 e 20, diz assim: tomando o pão e tendo dado graças, partiu e entregou a eles, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vós, fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vós. Paulo, quando tem um encontro com o Senhor Jesus, e ele diz que ouviu o evangelho da boca do Senhor, ele diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 24 e 25: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Eu procurei dar uma ênfase aqui na leitura, porque a gente percebe nestes versos que o Senhor Jesus desejava que o sacramento da Santa Ceia se repetisse, assim como nossas refeições comuns se repetem constantemente. A gente vai entender, queridos, a gente leu vários textos aqui, e a gente percebe que os textos têm uma pequena diferença de um para o outro. Uns omitem umas palavras, outros acrescentam outras palavras, mas vamos entender
que quando Jesus estava falando todas essas coisas, não tinha ninguém anotando. Todos eles ouviram. E então eles começaram a repassar o que eles ouviram. E você sabe, você vai contar uma história, você conta e depois fala, puxa, eu esqueci daquele detalhe. Já aconteceu isso? É exatamente o que aconteceu com os escritores bíblicos aqui. Eles foram repassando e um esqueceu um detalhe, o outro acrescentou o outro detalhe mas esqueceu outro detalhe. Então cada um tem um detalhe diferente, e quando a gente une o que cada um escreveu, então a gente tem um quadro geral daquilo que o Senhor realmente queria dizer. Então, diante disto, queridos, eu queria fazer 3 observações sobre esse texto. Primeiro é o verbo quando Jesus disse, é o meu corpo, é o meu sangue, é o sangue da nova aliança. E a gente tem que entender que Jesus não estava dizendo literalmente, mas que Jesus estava falando de uma forma simbólica, de uma representação. Quando ele pega o pão e ele diz, este é o meu corpo, ele não estava dizendo que de fato era o corpo dele, mas a representação do corpo dele. Quando ele diz, é o meu sangue, ele estava falando, é a representação do meu sangue. Então é uma representação e não sendo de fato, porque Jesus não está presente pessoalmente, no pão e no cálice. Mesmo que este pão e cálice vão ser consagrados ao Senhor, eles não vão conter Jesus. É pão, simplesmente pão. É suco de uva, simplesmente suco de uva. Jesus não está no pão, Jesus não está no cálice. Mas este pão representa sim o corpo de Jesus, e o cálice representa sim o sangue de Jesus. Quando Jesus disse, este Jesus estava falando de uma forma simbólica, da mesma forma que ele fala lá em João capítulo 6, quem comer da minha carne e beber do meu sangue. Queridos, ninguém pode literalmente comer a carne ou beber o sangue de Jesus. Jesus estava falando de algo simbólico, mas de algo que é real. E que se dá pela fé, se dá espiritualmente pela fé. Porque de fato nós precisamos nos alimentar de Cristo, comendo da sua carne e bebendo do seu sangue, isto pela fé. Então, queridos, quando a gente pega esse pedaço de pão e a gente vai comer simplesmente um pedaço de pão, mas a gente tem que entender que no mundo espiritual nós estamos participando da carne de Cristo e do sangue de Cristo. Quando Jesus está falando, este é o meu corpo, Jesus estava apontando para a sua morte sacrificial lá na cruz do Calvário. Ele já havia dito, que ele tinha vindo para dar a sua vida em resgates de muitos. A outra expressão que eu quero pensar aqui é quando Jesus fala do sangue da aliança, o sangue da nova aliança. E Jesus está chamando a atenção deles para as palavras de Moisés. Quando Moisés, lá na primeira Páscoa, disse, este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. E o que era essa aliança de Deus com o povo de Israel? Era uma aliança onde Deus declarava, eu serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. É uma aliança de participação, eu sou o Deus de vocês e vocês são o meu povo, eu sou de vocês e vocês é meu, vocês são meus.
Agora, a nova aliança, que foi sim profetizada no Velho Testamento através de Jeremias, e ela então amplamente explicada no Novo Testamento, a gente vai perceber que é uma aprimoração da aliança original, porque na aliança antiga era anualmente feita uma expiação, um cordeiro era sacrificado, todo ano um cordeiro era sacrificado e o sangue aspergido sobre o altar. E na nova aliança Jesus deixa claro que o seu sacrifício é único e suficiente para o perdão dos pecados. Então põe um fim àquela repetição do Antigo Testamento. E aí, queridos, nessa nova aliança, entenda isto, nessa nova aliança, a verdadeira santidade, tanto nas motivações quanto no comportamento, é conferida pelo Espírito Santo. No momento em que nós cremos, no momento em que nós estamos pegando este pão e bebendo deste cálice, entendendo a obra de Cristo, o Espírito Santo de Deus está trabalhando dentro de nós, para nos levar à verdadeira santidade de motivação e comportamento. Assim, quando você come uma refeição e aquilo muda, por causa do metabolismo do seu corpo, aquilo vai mudar algo em você. Às vezes você está sentindo aquela fraqueza, e você come alguma coisa e imediatamente aquilo muda. Você já se sente bem. É isso que tem que acontecer, queridos, neste momento da Santa Ceia. Algo tem que mudar. Não vai mudar no corpo, mas como eu disse, o corpo nos leva a perceber o que Deus está fazendo. Então, no momento da ceia, algo tem que acontecer. O metabolismo espiritual vai entrar em ação, não com esse pedaço de pão, não com esse cálice, mas com o que ele representa, o verdadeiro corpo, o verdadeiro sangue de Cristo. Vai fazer efeito na nossa vida espiritual. Veja, em 2 Coríntios capítulo 6, versos 16 e 18: pois somos santuários do Deus vivo, como ele disse, habitarei neles e entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em nenhuma coisa impura, e eu vos receberei, serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha a ampliação, queridos. Na velha aliança, eu serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. Essa aliança continua, porque ele fala, e eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Mas, quando algo mudar dentro de vocês, e vocês se separarem das coisas impuras, e vocês não querem mais tocar essas coisas impuras, vocês não querem mais ter esse contato com coisas impuras, isso significa o quê? Agora eu sou pai de vocês, e vocês são meus filhos. Não somente Deus e povo, mas pai e filhos. Dá para entender isso, queridos? E a terceira expressão aqui que eu quero pensar é em memória de mim. E em memória de mim aponta para uma ação dupla, que é definida pela fé e pelo conhecimento do próprio Cristo. A primeira ação, queridos, é uma ação nossa, que é trazer à nossa mente o Cristo crucificado e ressurreto, e Ele fez isso para a nossa completa salvação. Então, neste momento que a gente pega o pão, a gente traz
a nossa mente Jesus sendo crucificado pelos nossos pecados, mas ressuscitando no terceiro dia. E quando a gente contempla Jesus sendo crucificado, mas ressuscitando, então com alegria a gente tem um momento de adoração. E o nosso propósito então é de louvar, é de buscar a face do Senhor. E então nós entendemos que nós oramos a Ele, e nós oramos em nome dEle, e crendo que tudo aquilo que nós necessitamos, como diz Pedro, para a vida e a piedade, foi conquistado lá na cruz. Então essa é a ação que nos cabe, é trazer Cristo crucificado e ressurreto. E a segunda ação, então, é do próprio Espírito Santo de Deus, que quando nós trazemos esta verdade à nossa mente, ao nosso coração, o Espírito Santo, então, renova em nós a graça manifestada de Deus. O Espírito Santo, então, ao renovar essa graça sobre nós, também renova a nossa gratidão a Deus. E a nossa confiança no perdão também é renovada. Veja, quantas vezes você já se pegou pensando: será que Deus me perdoou? Será que Deus me perdoou mesmo? Eu pequei tantas vezes, eu fiz de novo, será que Deus me perdoa? Quando a gente traz Cristo crucificado e ressurreto para a nossa mente, o Espírito Santo renova a nossa confiança no perdão que foi concedido pela graça. E então Ele renova a nossa esperança de glória, e renova a nossa força para vivermos para a glória dEle, renova a nossa força para servir o Senhor com todo o nosso ser. Dá para entender isso, queridos? E outra coisa que a gente precisa entender é que Jesus, que foi crucificado, mas ressuscitou no terceiro dia, Ele está presente conosco, e Ele é o verdadeiro ministro que nos serve a ceia todas as vezes que nós a celebramos. E diante disso nós precisamos pensar, queridos, que este pedaço de pão e esse cálice vem da própria mão do Senhor. Ainda que 2 pastores vão sair pelo meio de vocês, um com a bandeja de pão e outro com a bandeja do cálice, mas você não deve ver estes homens te servindo. Vocês devem contemplar o próprio Cristo, como aconteceu naquela mesa, lá naquele cenáculo, quando Jesus pegou e deu para eles. Jesus estará fazendo isto, e esses homens estarão dando um pedaço de pão e um cálice com um suco de uva, mas ao mesmo tempo o próprio Jesus está dando dele mesmo. Está acontecendo simultaneamente. Jesus dando o seu próprio corpo, Jesus dando o seu próprio sangue, e é desta forma que você deve receber. Mas isso só acontece, queridos, quando nós entendemos, trazemos Jesus à nossa memória. E é por isso que na primeira carta aos Coríntios, Paulo vai trazer uma repreensão severa para a igreja de Corinto, por causa do descuido para com o significado da ceia. E o descuido deles para com o significado da ceia os levou a um comportamento desregrado, um comportamento sem amor, durante a celebração do próprio sacramento. Como que se
aquele sacramento, aquele momento fosse somente um piquenique, onde eles comiam e bebiam e se satisfaziam carnalmente com aquelas coisas, sem buscar o verdadeiro sentido daquilo que eles estavam fazendo. Esse ato simbólico de compartilhar do pão e do vinho regularmente tem como objetivo dar testemunho de dois acontecimentos, que são os dois maiores acontecimentos que pode alcançar a humanidade. O primeiro deles está no passado, que é o sacrifício do Senhor lá na cruz, onde Jesus então abriu os portões da vida eterna para todos aqueles que creem. E o outro acontecimento está no futuro, que é o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja, julgar este mundo ímpio e então refazer toda essa terra, né? Quando a Bíblia diz que haverá um novo céu e uma nova terra, e então já não haverá mais os sacramentos, porque tudo se fez novo. Amém, queridos? É exatamente isso que Paulo diz no verso 26 de 1 Coríntios 11: porque todas as vezes comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte, no passado, a morte do Senhor, até que Ele venha, futuro. Então sempre a ceia nos leva a olhar para trás, para o que Cristo fez por nós, e olhar para frente, aguardando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por causa do significado supremo desse simbolismo, queridos, que a reverência é obrigatória. Dá para entender isto? Por que Paulo traz uma advertência tão severa? Porque a gente tem que levar a sério o que Jesus nos ordenou a fazer. Mas um outro significado importante, queridos, diz respeito à comunhão. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 16 e 17, diz assim: acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Há somente um pão, e nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Veja, o que Paulo está dizendo aqui, que o sacramento da ceia do Senhor, além de significar e principalmente trazer à nossa memória a morte do Senhor Jesus, a ressurreição do Senhor Jesus, essa grande salvação, este momento também nos leva a pensar e trazer à nossa mente que nós somos um corpo criado para vivermos em comunhão. Por isso ele vai falar da comunhão do sangue e da comunhão do corpo de Cristo. E comunhão, você sabe, significa ter parte em alguma coisa, é assimilar, é se envolver. Então, comunhão do corpo de Cristo, querido, pensando aqui no que Paulo está falando agora, que nós somos muitos, mas somos um só corpo, porque participamos de um único pão. Ele está falando aqui de nós estarmos tomando parte, de nós nos envolvermos com o corpo de Cristo, assimilando o ministério de cada um, o propósito de cada um no corpo de Cristo, assim como revelando o propósito de Deus através da nossa vida no corpo de Cristo. E assim como a comida e a bebida de cada dia trazem sustento físico, o ato de comer e beber, ordenado aqui pelo Senhor Jesus Cristo, traz sustento espiritual para a igreja. E quando que esse sustento espiritual nos alcança?
no momento em que nós nos envolvemos uns com os outros, juntamente com Cristo, entendemos que somos um com os nossos irmãos, como somos um com Cristo. Sabe, não tem como você ser um com Cristo se você não for um com seu irmão. Se eu estou em Cristo, você está em Cristo, nós estamos juntos. Dá para entender isso, queridos? Se eu tenho comunhão com Cristo, obrigatoriamente eu tenho comunhão com você. É por isso que não existe igreja individual. Igreja somos nós. Ninguém é igreja dentro de casa. Por isso a gente não crê na igreja dos desigrejados. Quem não frequenta igreja, quem não se envolve, não está envolvido com Cristo. Quando nós nos unimos em torno de Cristo, então o sangue que foi derramado e o corpo que foi entregue para ser despedaçado naquela cruz, nos faz um único, um corpo, o corpo de Cristo. Então, queridos, quando nós, dessa forma, participamos da morte redentora de nosso Senhor Jesus Cristo e participamos da sua ressurreição, então nós temos consciência também que nós fomos crucificados juntamente com Cristo e ressuscitamos juntamente com Cristo. E o simbolismo de tudo isso está na ceia, quando Cristo nos alimenta e nós então temos vida, mas a vida ressurreta do corpo de Cristo. E então nós entendemos, nós somos um organismo vivo. Nós não somos uma reunião de pessoas, nós formamos uma unidade. Nós somos um. Há uma unidade. E a gente tem que entender a diferença de estar junto e ser um. Entende? União não é unidade. União separa. Você une duas coisas, você separa as duas coisas. Mas uma unidade, não há separação, não há distinção. É isso que Paulo vai dizer, que não há grego, não há judeu, não há bárbaro, não há cita, não há homem, não há mulher. É um corpo. E num corpo, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é mais bonito, ninguém é mais feio, ninguém é mais importante. E Paulo vai dizer sobre isso, dizendo: a mão não pode dizer para o pé, não preciso de você. O olho não pode dizer para o ouvido, não preciso de você. Porque nós precisamos uns dos outros. E é nesta união, queridos, por meio do Espírito Santo, que flui a vitalidade espiritual. É nessa união, por meio do Espírito Santo, que flui saúde e força para nós nos devotarmos ao serviço do Senhor. É nessa união, pelo poder do Espírito Santo, que vem as provisões internas de amor e vem a capacidade e o poder para vivermos a vontade de Deus. E é por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios que a falta de discernimento do corpo de Cristo é a razão de haver entre vós muitos fracos, muitos doentes e não poucos que dormem. Porque essa vitalidade, essa saúde, ela vem quando nós entendemos, somos corpo. O Espírito Santo age na igreja. O Espírito Santo habita na igreja. O poder da graça de Deus se manifesta na igreja, no corpo de Cristo.
Quando Jesus instituiu a ceia, ele sabia que em breve ele seria morto e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ele sabia que voltaria para a glória que sempre teve com o Pai e ele ia enviar o Espírito Santo. E desta forma a igreja ia nascer no poder do Espírito Santo de Deus. E como ele sabia de todas essas coisas, e ele declarou todas essas coisas aos discípulos, o seu propósito era claramente que a celebração regular da ceia fosse um encontro revigorante entre ele e cada adorador, e que o ambiente da reunião, como um todo, fosse de reverência, de expectativa, em contraste com aquela desordem que havia na igreja de Corinto. Então entenda isso, queridos. A falta de amor de uns para com os outros, o desprezo que muitas vezes alguém tem por outra pessoa, isso dentro do corpo de Cristo, é uma ofensa ao próprio Cristo, que é o cabeça deste corpo. E é não só o cabeça, mas é a vida deste corpo. E quando essas coisas ocorrem no contexto da mesa do Senhor, isto fica mais agravante ainda. E por isso as palavras até mesmo assustadoras de Paulo, em 1 Coríntios 11, versos 27 e 29. Por esta razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Você está vendo, queridos? Isso aqui não é simplesmente um ritual, onde a gente chega, bom, vou comer aquele pedacinho de pão, vou beber aquele cálice, vou adorar o Senhor, vou agradecer ao Senhor. Não, queridos, isso envolve muita coisa. Isso no mundo espiritual é muito sério. E a gente não pode esquecer dessas coisas. Estou partindo aqui para terminar, tá? Tenha só mais um pouquinho de paciência. Como a gente viu, relembrar da obra de Cristo e partilhar junto dessa refeição simbólica que o próprio Jesus ordenou, a gente deve procurar fazer da melhor maneira possível. O comer do pão e beber do cálice deve tanto constituir em trazer à nossa memória a morte sacrificial de Jesus, como também nos levar a abraçar o compromisso da aliança que Ele fez conosco. E como eu disse há pouco, quando a gente pensa que neste ato de tomar o pão e o cálice, como se o próprio Senhor Jesus está nos servindo, isso renova a nossa confiança nele, que continuamente Ele vai cuidar de nossas vidas. E então, diante da mesa do Senhor, a gente precisa buscar todas estas verdades. Relembrar de Jesus, a quem nós queremos honrar, significa ter os nossos pensamentos centrados em Cristo, ter os nossos objetivos centrados em Cristo, ter as nossas ações centradas em Cristo e na causa do Senhor para as nossas vidas. A gente precisa aprender, queridos, a olhar na direção certa. E eu quero rapidamente pensar aqui que a gente tem que olhar de forma limitada a 4 direções. A primeira é olhar para cima, olhar para Jesus. Por que olhar para cima? E a gente vê isso muito na Bíblia, né? Eleva os meus olhos. Porque a gente tem que entender, Jesus é nosso irmão, mas Ele está muito acima de nós. E olhar para cima significa olhar para essa dignidade de Cristo.
Olhar para cima significa, queridos, que Jesus está entronizado no mais alto e no mais sublime trono, à destra de Deus Pai. Quando nós olhamos para o alto, nós também olhamos para aquele que é o nosso mediador, nós olhamos para aquele que é o nosso advogado, nós olhamos para aquele que é o nosso intercessor. Mas também devemos olhar para trás, que é contemplar o Calvário e tudo aquilo que representa o Calvário, a nossa salvação, a nossa completa salvação, a derrota de Satanás, a conquista que Cristo obteve naquela cruz, está à nossa disposição. Paulo diz que se a gente tem que se orgulhar de alguma coisa, a gente deve se orgulhar na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O terceiro olhar seria para a frente, quando Jesus fala, porque todas as vezes comer deste pão e beber deste cálice, ou Paulo fala, né? Proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. A gente tem que viver nessa expectativa da volta de Cristo. Ele disse, eu vou preparar lugar para vocês e voltarei, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Em quarto lugar, queridos, olhar ao nosso derredor, olhar para os nossos irmãos como membros do corpo de Cristo. A cada culto de ceia, queridos, nós precisamos nos consagrar mais uma vez para servirmos aos nossos irmãos. E não somente os nossos irmãos, mas todos aqueles que o Senhor quer alcançar através de nossas vidas. Nós devemos sempre estarmos dispostos a servir uns aos outros. Devemos expressar a nossa gratidão de uma forma sincera pela graça que nós recebemos. Amém, queridos? Jesus está presente conosco. Sabe, Jesus não está presente na ceia. Jesus está presente em nossos corações. Jesus não está no pão. Jesus não está no cálice. Jesus está em nosso meio. A sua presença se manifesta em nós todas as vezes que nós guardamos os seus mandamentos. Ele diz que aquele que me ama guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e nós viremos a Ele, e nos manifestaremos a Ele. Sabe, quando a gente leva a sério a ordenança do Senhor, então Ele se manifesta em nossas vidas, e assim Ele vai nos revigorar. Sabe, queridos, o culto, eu comecei falando sobre isso e eu quero terminar falando sobre isto. O culto, ela é uma unidade, onde louvor, adoração, oração, pregação, a meditação na palavra, os sacramentos se unem completamente. Não existe primeira parte, segunda parte, terceira parte. Existe um culto racional. O entendimento que nós chegamos aqui, e do momento que a gente chega até o momento de sair, é algo que nós vamos fazer, e tudo que fizermos é para Deus, é para a glória de Deus, e tudo que Deus faz é importante, porque não adianta eu dar tanto valor à pregação, porque isso seria uma ilusão, eu falar que dou muito valor à pregação, quando eu deixo de praticar a pregação. O mais importante é Deus falar conosco. Tá, aí Ele fala, fazei em memória de mim, e a gente não faz. Tenham comunhão uns com os outros, e a gente não tem. Amem uns aos outros, e a gente não ama. Perdoem uns aos outros, e a gente não perdoa. Que valor é esse que a gente está dando à pregação?
para entender isso, gente. E é por isso que os nossos irmãos, como eu disse no princípio, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A participação da ceia, e eu vou finalizar com isso, é um mandamento e não uma opção devocional, né? Uma questão de ponderação pessoal e uma decisão individual. Participo ou não? Não sei. Está chovendo. Depois eu ouço a pregação no YouTube. Queridos, é mandamento. Fazei isto em memória de mim. É mandamento, não é opção. Fazer isto em memória de mim. O mandamento é em memória dele. Não é simplesmente chegar aqui, comer um pedaço de pão, beber um cálice e eu fiz a minha parte. Não. Fazer isto em memória de mim. Fazer isto todas as vezes para proclamar a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, queridos? Espero que você tenha entendido isso. Falei demais, mas espero que você tenha entendido e que isso mude a sua forma de encarar esse momento, e que isso mude a sua forma de encarar os cultos, as reuniões. Como eu sempre digo, a gente chega aqui para uma reunião, e transformar esta reunião em culto depende de cada um. O culto é individual e se torna coletivo. A gente chega para uma reunião, mas a gente transforma em culto por causa do entendimento e da forma como a gente faz tudo para Ele. Eu não canto porque eu gosto de cantar, eu canto porque Ele é digno. Eu não oro porque eu preciso, eu oro porque Ele mandou eu orar. Eu ouço a Bíblia não porque eu gosto, mas porque eu preciso que ela transforme o meu interior. Eu preciso que ela mude a minha forma de pensar, a minha forma de sentir. Amém, queridos? Amém. Curve a sua cabeça por alguns instantes. E mais uma vez eu digo, eu espero que você não tenha se cansado, mas tenha entendido este momento, esta palavra. E que você permita que o Espírito Santo transforme o seu entendimento, o seu interior. E Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. Se você está falhando, em tudo isso que nós meditamos aqui, se você está falhando, examine-se, acerte-se com Deus, e então depois vamos comer do pão e beber do cálice, em memória do Senhor, para a glória do Senhor.